lugar. Bom, gente, boa noite para todo mundo que está aqui, boa tarde, bom dia para aqueles que vão assistir em outros horários posteriormente. A gente não sabe É bom, porque você veste aí mesmo, como. né? Ó, vou fechar os áudios, hein, gente? Por enquanto, daqui a pouco a gente abre. Fechei o áudio de todo mundo. Bem, é uma honra ter todos vocês aqui. Nossa primeira aula fechada da Sociedade Brasileira de Enneagrama. Meu nome é Fernanda, eu sou uma das mentoras. No momento, estou responsável pelas aulas fechadas, por coordenar os outros mentores maravilhosos. Hoje falaremos de caminhos de desenvolvimento do nosso raio 8, poderoso coração magnânimo. E quem vai nos conduzir são duas 8 maravilhosas. Verônica Machado e Bianca Pavan, já estão aqui com a gente. Pessoal, a gente não, como eu falei, a gente não sabe como vai disponibilizar depois, possivelmente num conteúdo fechado na Sociedade Brasileira de Enneagrama. Mas passo a palavra para as nossas maravilhosas da noite, para que elas possam falar. Então, meninas, por favor, abram os áudios de vocês. Pessoal, eu vou manter os áudios de vocês fechados, mas daqui a pouco, no final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, meninas, com vocês. Olá, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando da nossa missão, né? Nós somos mentoras da SBE, o meu nome é Verônica Machado, eu trabalho com Enneagrama desde 2012 e é uma honra estar aqui contribuindo para o propósito da SBE, que é ampliar a acessibilidade ao Enneagrama, para que a gente possa efetivamente enneagramar o mundo com amorosidade, com doçura, com leveza. Então, estamos aqui hoje para começarmos essas aulas, né, coordenadas pela nossa amadíssima Fernanda, e falaremos aqui, né, sobre o raio 8. Então, Bia. Olá, uma boa noite a todos. Verô, só confirma para mim se meu áudio está indo bem. Está falando que está lento aqui para a minha conexão. Está indo bem? Minha Legal. amada, está super bem, estou te ouvindo muito bem. Legal, obrigada. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, esse encontro tão especial, uma nova fase, uma nova jornada aqui para a gente compartilhar com vocês. Então, eu sou a Bianca, também conhecida aí como Bia, carinhosamente aqui pelos colegas. Sou psicóloga de formação. E também, assim como a Verônica, eu já transito no mundo do Enneagrama desde 2012. E hoje o Enneagrama é um dos instrumentos importantíssimos que eu utilizo para o processo terapêutico de desenvolvimento espiritual, psicológico dos meus pacientes, dos meus clientes, porque eu atuo tanto na área clínica como eu atuo também na área organizacional. Então, o Enneagrama é uma ferramenta base, além da minha abordagem da psicologia mesmo, que é a junguiana, mas o Enneagrama sempre presente nos meus trabalhos pessoais e nos trabalhos de desenvolvimento de todos aqueles que eu faço o acompanhamento. Então, por hora é isso. Vamos lá, Verô. Vamos lá, meus amores. Então, nós temos uma proposta de falar hoje, né, sobre o nosso amadíssimo raio 8, essa pele a qual é uma honra habitar. Então, a gente vai começar falando, né, sobre o mapa da psique, né? Então, o funcionamento da nossa mente, ela sempre foi, e dos nossos comportamentos humanos, sempre foi foco, né, de curiosidade, objeto de estudo desde os primórdios, né? Há muitos e muitos mil anos atrás, isso já vem sendo estudado. E Freud nos trouxe, pela teoria psicanalítica, a relação do consciente e do inconsciente. E Jung, na psicologia analítica, compôs um conjunto de estudos sobre o inconsciente coletivo e veio nos trazendo os arquétipos.
né, como uma herança psicológica que foi vivida pelas gerações passadas. Na ambiência do Eneagrama, o Ichaço compôs, né, a partir das 9 pontas da nossa mandala sagrada do Eneagrama, dos nossos 9 tipos, raios, ele compôs 108 possibilidades de eneágonos. Olha que incrível, né? E dentre as mais usadas foram as paixões, as fixações, as virtudes e as ideias santas. E, na sequência, o Cláudio Naranjo, ele também, né, trouxe as contribuições da teoria da psiquiatria e também acrescentou os mecanismos de defesa. Então, agora, quando nós olhamos aqui para esse mapa da psique, ele é simplesmente um roteiro, né? É claro a importância de nós compreendermos as nossas histórias individuais, mas tem aqui uma síntese bastante especial para que a gente possa olhar para esse mapa da psique e mergulhar, né, como uma primeira forma da gente mergulhar no nosso raio 8. E a gente vai olhar, por exemplo, né, para as fixações. O que são fixações? As fixações são vícios mentais, né? É uma lente pela qual se vê a vida. E o raio 8, né, nessa fixação mental, ele entra na objetificação e na vingança. E quando nós falamos da paixão, é o nosso vício emocional, é a nossa dor emocional. E ele vai falar, esse coração vai falar aí da luxúria. E essa é a nossa característica da nossa personalidade, da nossa consciência diminuída, que também tem como mecanismo de defesa a negação. Então, vamos lá. Como é que isso funciona na prática, né? Como é que o raio 8 funciona como isso na prática? É aquele coração que se sentiu injustiçado. Aquele coração, aquela dor que está ali dentro, que acabou se fechando, acabou criando várias couraças para se proteger. E acabou compreendendo, de alguma forma, que o mundo era uma grande guerra. E aí esse coração começou a desenvolver uma necessidade, uma forma de um querer intensamente, querer muito, querer, entre aspas, aí, exageradamente. E essa intensidade, e aí começa aquele corpo naquela intensidade de quem bota intensidade na fala, intensidade nos verbos que usa, intensidade no tom de voz, na gesticulação, trazendo uma presença que muitas vezes pode ser agressiva. E, no fundo, o raio 8 às vezes nem percebe que essa luxúria, que esse excesso está nos simples verbos do falar, do agir, do se movimentar. E acaba assustando muitas pessoas com essa forma, né? Que, quando a gente ainda não está no caminho do autoconhecimento, eu, durante muitos anos, não percebia que eu falava num tom aqui em cima e que eu gesticulava muito. E quando eu dizia, não, eu quero tomar um café, mas eu quero um copo grande, eu quero muito. Eu comecei a me dar conta, ao entrar no Eneagrama, esse amor à primeira vista, que o quão algumas medidas eram demasiadamente exageradas. Eu ia ao supermercado e um carrinho de compras para uma pessoa que mora consigo mesma era um carrinho extremamente exagerado. E aí começam a exacerbação dessas emoções e desse agir e do se colocar na vida, né, por meio dessa luxúria. Eu quero muito, eu quero intensamente e eu quero agora, né? Então, esse é um coração que está só pedindo atenção. É um coração que está se protegendo. E que, quando a gente entra, né, nesse processo de autoobservação e começa aos poucos, aí tirando uma couraça, aí tirando outra couraça, vai percebendo que ali dentro tem um coração inocente. Ali dentro tem uma inocência enorme. Aquela inocência do bebê de que olha como um espetáculo, aquela flor que abre e olha para um outro e se surpreende
e efetivamente se permite sentir sem nenhuma censura, se permite agir, se permite sentir e mobilizar o seu agir a partir desse sentir genuíno, desse coração que tem muita disponibilidade para amar e ser amado. Só que acaba se protegendo na linha do tempo, com medo de ser invadido, com medo de ser traído. Então, são as feridas básicas da criança 8, né? Essa invasão, essa traição. Então, entra nesse lugar de autoproteção. É uma autoproteção muito grande. As couraças vão se formando e muitas vezes a gente pode reparar, inclusive, isso no tônus muscular, na forma de se posicionar, projetando o peito um pouco para frente, mas um peito para frente com os ombros aqui protegendo, como se esse peitoral aqui fosse uma grande armadura, que conforme vai sendo trabalhado, conforme a gente começa a efetivamente a se dar conta dessa forma de sentir, né, nessa relação, em primeiro lugar, com a gente, para que depois isso possa ser percebido na relação com o outro, e vai começando a se permitir olhar para essas couraças, para essas camadas, isso vai entrando num outro lugar, né, de se permitir ser mais leve, de se permitir soltar, que é um processo, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, Bia. Eu acho super importante a gente trazer aqui, né, pessoal, que nós temos dentro de cada raio da nossa personalidade níveis de consciência. E é por isso que a gente transita ali entre uma fixação para uma ideia santa ou entre uma paixão para uma virtude. Então, dependendo de como nós estamos no nosso autoconhecimento e no nosso desenvolvimento psicológico, espiritual, a gente vai se posicionando em momentos diferentes dentro de cada raio. Então, por isso, a gente pode estar falando de um grupo de pessoas do raio 8, mas muitas pessoas, umas diferentes das outras. E o caminho de desenvolvimento, ele é um caminho que vai passando por uma espiral. A gente vai desenvolvendo, trabalhando, tomando consciência, mudando questões de comportamento, aproveitando de outros raios, entendendo aquelas questões que a gente precisa trazer para o nosso equilíbrio. E é isso que a gente quer contar um pouquinho para vocês aqui hoje. A gente quer trazer, a Verô fez aqui de maneira muito linda a introdução para que vocês possam entender um pouquinho do que é o raio 8, essa energia, essa potência de energia que realmente faz parte, é um tipo corporal, né? Então é um tipo que está em ação grande parte do tempo, mas a gente quer contar um pouquinho para vocês das nossas experiências, dos nossos caminhos transitando por este mapa de psiquismo, e que vai fazer com que a gente esteja aí em momentos específicos do nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Então, acho que para complementar, Verô, é só mostrar isso, né? Que o que diferencia aqui a essência da personalidade, como a gente vê aqui no mapa do psiquismo, é exatamente o quanto de consciência nós temos ou deixamos de ter em relação a nós mesmos. E que isso, inclusive, né, Bi, muito obrigada, foi maravilhoso isso, né, trazer esses níveis de consciência, que em algumas áreas da nossa vida nós já podemos ter caminhado um pouquinho mais do que em outras. Somos um todo, né, somos um grande sistema em nós mesmos, né, que interagimos, né, com o mundo, com as outras pessoas, com o meio ambiente, mas em algumas áreas pode ser que sim, a gente já tenha caminhado um pouquinho mais, em outras nem tanto. E aí, em alguns momentos, inclusive, às vezes, em algumas áreas eu percebia que eu já tinha caminhado um pouquinho mais, e quando acontecia alguma situação, não tinha caminhado tanto assim, tinha mais uma camada ali que era importante de ser olhada
com amorosidade, né? Então, um grande aprendizado que o Enneagrama trouxe para mim foi exatamente essa tal dessa amorosidade, que eu achava isso meio fake, meio fictício, lá atrás. Em 2012, quando eu conheci o Enneagrama, eu estava num nível de consciência muito baixo. Eu tinha chegado num ponto que eu tinha pensado em tirar minha própria vida. Eu estava tão desiludida, eu já tinha participado de tantas batalhas, de tantas guerras, digamos assim, porque o mundo, para mim, era uma guerra, né? Naquela visão lá de trás, que eu estava desistindo, eu estava muito cansada. E eu entrei num processo muito autodestrutivo. Então, quando eu conheci o Enneagrama, foi muito importante poder voltar a colar nessa persona, poder voltar a pegar essa energia da luxúria, né? Essa objetificação, né? E esse mecanismo de defesa, inclusive a negação, não, não é isso, não, aquilo, não, não, não. E porque eu estava tão apática, tão sem vida, que esse lugar de voltar a tocar nessa persona foi uma forma de eu voltar à vida. Então, eu agradeço imensamente aos ensinamentos sagrados do Enneagrama, que contribuíram para que eu pudesse olhar do lugar que eu estava para o raio 8 e falar: uau, quanta potência, quanta vitalidade, quanta força. Eu acho que eu já fui isso em algum momento. E eu escolho voltar para isso. Então, colar nessa persona, né, mesmo sendo essa consciência diminuída, porque eu estava entrando num lugar de um nível de consciência muito abaixo. Então, essa relação com o psiquismo, eu falei, opa, peraí, então essa mente que está objetificando, né, olhando, ou é isso ou é aquilo, né, é dessa forma. Ou seja, com poucas possibilidades de ampliar a visão e a perspectiva, né, e ver que tem outras possibilidades, que não é só daquela maneira que eu, com a minha espada da justiça, decretei que aquilo é o certo, é a verdade, né? Então, porque aquilo é o justo. Então, entra num lugar e que quando eu sou atacada, né? Quando eu sentia que eu era atacada, algo que vinha, a raiva me tomava o corpo e vinha para o mental e falava assim, eu vou me vingar. Não vinha, às vezes, com tanta clareza, eu vou me vingar, mas eu começava a desenvolver uma estratégia mental para a qual eu planejava ações de dar o troco, né? Só uma semântica para poder falar da vingança. Mas é um mecanismo mental que começa a falar, opa, peraí, não vai ficar assim. Isso não é justo. Eu vou te provar que você está errado e que eu tenho essa verdade, que essa verdade é minha. E eu vou te convencer de uma forma ou de outra. E, ao objetificar, planeja-se uma ação direta e reta, na qual você coloca a sua verdade e, né, a partir do que está sendo sentido naquele momento, que foi mobilizado por uma dor, né? Então, com isso, abrem poucas possibilidades de olhar de uma maneira mais ampliada, inclusive considerando o contexto que aquilo aconteceu, considerando qual foi a motivação do outro de ter tido aquela atitude. E aí, quando a gente distancia um pouco e fala, opa, espera aí, é possível olhar para isso de uma maneira diferente, né? Então, a gente entra aí, começa a entrar nesse lugar dessa autoobservação, né? E em alguns momentos pode ser muito doloroso quando começa esse momento da autoobservação e perceber que a autoimagem, a imagem que nós fazíamos de nós, muitas vezes não é reconhecida pelo outro. E isso, para mim, foi um lugar importante junto às pessoas que eu amo muito, que começaram a me trazer algumas informações importantes quando eu comecei a abrir a possibilidade da escuta, de uma escuta amorosa, e sabendo que o que estava vindo não era um ataque, e era, sim, uma forma carinhosa de uma contribuição. E era possível ouvir do coração aquela contribuição. Então, não sei se isso faz sentido para vocês, quando a gente começa, de alguma maneira, a baixar as armas e poder efetivamente ouvir de um lugar mais amoroso, sem que o outro está dizendo seja um ataque ou uma crítica, mas uma observação que pode sim ser construtiva, né? Então,
dentro desse mapa, foi onde eu comecei nesse momento. E você, Bi? Bom, a minha experiência com o Enneagrama não foi muito parecida com a experiência da Verô, e nós compartilhamos aqui do mesmo raio, né? Mas acho que vocês já conseguem perceber um pouquinho, acho que só pela forma de se posicionar, a gente já começa a perceber as diferenças de pessoas de um mesmo raio. A Verô, pelo menos nas minhas observações, eu posso estar muito errada, ela tem uma energia, assim, aparentemente muito mais alta até do que a minha na forma de colocar, talvez porque a clínica me treinou muito, né? Talvez porque o meu trabalho como psicóloga me modelou bastante para essa questão de precisar conter um pouco mais. Então, isso talvez aconteça por aí. Mas quando eu era criança, eu sempre fui aquela. Eu falo que eu era a criança folgada, que mostra claramente aquela coisa do poder do tipo 8, do raio 8, que o raio 8 ele tem muito essa coisa do poder mesmo, de não conhecer limite. Então, a minha experiência no meu raio bem marcante foi depois que eu entrei em contato com o Enneagrama, descobrir os meus limites, porque nada me limitava, era aquela coisa de eu vou brincar do que eu quero e todo mundo vai brincar do que eu quero. E todo mundo brincava do que eu queria. Então, vai brincar de esconde-esconde? Eu não bato a cara. Todo mundo bate a cara, mas eu não bato a cara. Ah, vai brincar de celinha? Eu não vou ser a cela, eu só pulo a cela. Folgada pra caramba. Adorava brincar de queimada, porque era forte para jogar a bola, arremessava a bola, acertava todo mundo e ninguém me pegava. Corporais, né? Rápidos de movimento. Então eu era muito folgada, realmente muito folgada. E de muita energia, né? Então eu acredito que talvez a Vero fale mais expressivamente do que eu, mas eu sou aquela que não para nunca, aquela pessoa que está ali o tempo todo trabalhando sem parar. Inclusive, essa é uma das questões que eu venho, através do Enneagrama, trabalhando muito comigo ainda no meu caminho de desenvolvimento, porque eu não consigo botar limite para o trabalho. Como eu estava contando para vocês, o meu desafio, né? Eu felizmente não passei por um processo como a Verô contou, de chegar num ponto que pensou que a vida não faria mais sentido, não estava fazendo sentido. Eu não cheguei a essas condições, mas eu cheguei a pontos de ter muitos problemas de saúde, fiz algumas cirurgias. Por quê? Porque não conhecia meus limites. Então, passava demais dos limites, trabalhando excessivamente. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, porque eu quis, porque eu escolhi. Então, a família tinha negócio próprio, eu quis aprender, eu quis ter a minha independência, porque raio 8 não gosta de depender. Eu tenho que depender do outro. É claro que uma criança de 10 anos depende, né? Mas na cabecinha já de um raio 8, eu vou criar a minha independência, vou comprar minhas coisas, vou mandar na minha vida. E fui lá trabalhar aos 10 anos de idade. Então, sempre com essa força, esse de ir para frente, pessoas que. Esse é um outro ponto, pessoas que viajam comigo, por exemplo, já estão acostumados. Se quiser me acompanhar, o dia, a gente brinca que tem 40 horas, que o dia realmente tem 40 horas, faz tudo, porque é a luxúria, né? Então, mais e mais, não, mais uma praia, não, mais uma cachoeira, não, mais um local para a gente conhecer, não, ainda dá, não, o dia não acabou, dá para fazer mais, vamos fazer mais. Então, essa coisa, né, dessa luxúria, e aí esquece que aí depois em outro fórum, em outro momento, a gente vai falar sobre instintos, aqui não é o momento ainda. Mas aí soma-se com o instinto também, que é um instinto que, né, no nosso caso aqui também sexual, que também empurra a gente para experiências, para conhecer outras coisas.
é claro que a gente sai muito do limite. E eu acabei passando por alguns processos, como, por exemplo, retirada de vesícula, porque chegava, ficava cansada, não admitia cansaço. Isso é uma coisa muito marcante, no nosso raio. A gente não percebe o cansaço. A gente vai, vai, vai. Quando vocês escutam um raio 8 dizer que está cansado, ou adquiriu consciência e está parando para olhar, ou então a coisa já está muito delicada, porque senão não vai reconhecer. Então, eu nunca fazia esse reconhecimento. E o Enneagrama foi uma bênção na minha vida, porque me reconhecer como 8 me fez olhar justamente para esse grande desequilíbrio. Essa questão de eu tenho limites, eu não posso passar dos meus limites. Se eu passo, eu fico doente, e aí eu tenho que me cuidar. Então, a luxúria, né? A luxúria é muito grande. E a negação, né? O mecanismo de defesa. Eu comecei a perceber muito o mecanismo de defesa em mim, porque uma das coisas mais difíceis que tem da gente conhecer na gente é o nosso mecanismo de defesa. Ele está ali realmente para nos defender e às vezes a gente não percebe que ele está em ação. E no nosso caso é a negação, né? Então, a negação de que eu estou cansado, você está precisando descansar. Não, não estou. Ah, tá precisando sim, não, tá tudo bem. Então, a negação até da doença. Então, eu já passei por um momento bem delicado de saúde, um momento que eu precisei fazer um tratamento, cheguei a ser diagnosticada na linha oncológica, e o meu raio nesse momento foi uma bênção, porque nessa coisa do raio 8 ele olhar e ele ter o poder, naquele momento isso foi importante para mim, foi uma bênção realmente. Então, o que muitas vezes atrapalha também pode beneficiar. Eu olhei para aquele diagnóstico e falei, eu sou maior do que isso, e isso não vai me consumir, e isso é só uma fase, vai passar, e eu vou conseguir passar por essa e ficar muito bem. E graças a Deus isso se concretizou e foi o que aconteceu. Então foi a partir até de uma negação, né, de que, puxa, estou doente. Não, não é isso que vai me parar, eu vou seguir. E naquele momento foi muito saudável. Então, essa é um pouquinho da minha experiência dentro do raio 8. Maravilha. Eu compartilho totalmente sobre a questão dos limites. Já ouvi falar sobre isso? Já ouviu falar, né? Acho que você Já viu ouvi falar alguém. sobre isso. Já ouvi falar em algum momento sobre isso. E essa relação com o trabalho, né? Eu hoje trabalho como terapeuta, né, desde 2017, mas o Enneagrama é a minha grande paixão nesse trabalho terapêutico, e junto com outras técnicas também, mas esse limite do trabalho, eu era uma workaholic, eu atuei como socióloga durante muitos anos, como gestora de projetos sociais, eu avaliava os projetos sociais para que eles pudessem ou não se tornar uma política pública. Então, nesse lugar, entrava aí também algo para o raio 8, que é muito importante, que é a justiça. Então, eu abracei, né, algumas causas sociais e eu me imbuí de uma luta. Aí vem a expressividade dessa vitalidade, né, que vem pegava a minha espada da justiça, a saúde pública desse país. Eu trabalhava com HIV/AIDS, uma temática transversal, que trabalhava com acesso, com direitos humanos, com discriminação da pessoa por ter adquirido uma doença. Então, ela era de um preconceito enorme. Imagina isso há 20 anos atrás. Era muito grande. Então, eu entrei numa luta, e aí a vida, para mim, virou um embate, uma guerra. Né? Tinha os inimigos que não queriam, né, dar o direito social, a saúde, e tinham as pessoas que estavam vivendo com HIV/AIDS. Então, entrar nessa luta, nessa militância política, para mim, teve um lugar desse não limite da ação,
eu não percebia o meu cansaço, eu extrapolava, tinha que ligar para não sei o que, eu ligava, tinha que falar com não sei o que, eu não tinha limite. Ah, mas fulano, me dá o telefone agora. Eu falo agora, não tem problema nenhum com isso. Mas você... Eu entro, bato na sala, vou lá, ficava na porta esperando. Não tinha. Mas, Verônica, não sei o que. Não, querida, depois. Agora a missão é essa aqui. Então, era desse lugar. Eu usava toda essa vitalidade em prol dessa causa, dessas causas. Quando eu começo no caminho do autoconhecimento com o Eneagrama, eu percebo que, no fundo, eu também estava espelhando ali as minhas dores. E aí deu aquele baque, que aí o coração começou a vir à tona. Foi importante. Algumas questões de saúde também entraram muito forte. Coluna me paralisou, cervical, movimento do braço. Eu comecei a ter que parar. E, ao parar, foi importante poder ter essa autoobservação. E como raio 8, né, a gente rápido do centro de inteligência corporal, nossa vitalidade no corpo, a primeira coisa que perdeu o corpo ali entrou, veio o cabeção. Veio o cabeção, e eu não estava dando mais conta. E a meditação foi algo que me ajudou muito. Mas como um raio 8, cheio de vitalidade, com o cabeção borbulhando de coisa, consegue meditar? As meditações ativas do Osho foram luxo, poder e glória, porque eu mexia o corpo e, depois de cansar o corpo, eu conseguia relaxar. A primeira vez que eu meditei de verdade, eu até chorei. Eu falei, meu Deus, isso é muito bom! Eu consegui ficar 5 minutos sem pensar em nada. Então, esse caminho do desenvolvimento a gente vai buscando e vai vendo o que faz efeito. Mas ter uma forma de gastar a energia do corpo de maneira saudável, a produzir hormônios, ou seja, atividade física, yoga e meditação, super contribuem para que a gente volte para o nosso centro, volte a habitar o nosso corpo, e aí sim a gente pode perceber com um pouco mais a nossa humanidade, e que nós não precisamos ser imbatíveis, ser invencíveis, ser infalíveis. Não tem como. Dentro da nossa humanidade, injustiças vão acontecer. Situações desafiadoras vão acontecer. E como é que a gente pode escolher lidar com elas de uma maneira mais amorosa? Em primeiro lugar, com a gente mesmo, sem se culpar por achar que aquilo aconteceu porque eu não lutei até o final. Opa, devagar, né? Vamos com calma. Até onde é o meu limite, até onde eu posso ir. E essa noção de limite começa quando a saúde, para mim, pelo menos, começou quando a saúde começou a me chamar a atenção, né? Foi um pouco do que a Bia também trouxe, e a gente poder efetivamente voltar para o nosso lugar, eu voltar para o lugar e respirar. Eu não sabia que respirar era tão importante. Eu não sabia Verô, que voltar... Oi, minha Flor. vou te interromper só Sim, para fazer claro. uma pequena coisinha. Nós temos aqui uma mentora que está em suas férias e que não Sim! conseguiria estar conosco, mas está, que é a Renata Um Schwinn, que daqui a pouco ela vai presente! falar. Mas, antes de passar para a Renata, muita gente foi falando, está se identificando aqui com a fala de vocês, meninas. Tem muita gente que já... Eu estou acompanhando aqui no chat, sou a menina do chat hoje. Beleza? Mas levando aí para o pessoal, até já vou jogar essa bola e a Renata já vai rebater lá e aí com vocês. Pessoal, o quanto de vocês, qual parte de vocês ressoa com o que as meninas estão falando? Com a luxúria, né, que dentro do Eneagrama é traduzido com essa intensidade. Como que é isso para vocês? Como que é ir até o seu limite, negar suas próprias necessidades, negar esse coração tão sensível? Como que é isso? Como que é aceitar a própria inocência? Como que é negar a vulnerabilidade? Vocês fazem isso? Já vão respondendo aí no chat, ó. Tô passando aí para Renata e devolvendo para as meninas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Renata, eu sou sócia na SBS, organizadora do congresso.
professora de Enneagrama, Enneagram Coaching, tudo que vocês podem imaginar, já fiz. Raio 8 sexual. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu não quero, né, e vou, justamente essa questão dessa vulnerabilidade, do nossa negação do cansaço, tudo que as meninas falaram, né, para quem é 8, a gente toca muito em nós, mas o que eu senti de trazer para vocês é o quanto a gente nega essa inocência, mesmo com todos os recursos que a gente tem, quanto a gente nega o nosso cansaço, o quanto a gente nega a vulnerabilidade, as nossas fraquezas, né? E aí, como que a gente explica isso para as pessoas? Eu estou de férias até amanhã, né? Acabei de chegar na minha casa, de férias com as crianças, eu não ia participar, cancelei a live que teria agora às 8 horas, que vai ficar para a semana que vem, às 8 horas, depois da aula do Raio 9, teremos a live dos mentores que vão se apresentar no congresso, e eu cancelei a live de hoje porque eu não estava bem, ontem à noite eu estava bem ruim, vomitei, estava horrível. E aí eu falei para as meninas que eu não ia fazer nem essa aula e nem a live. E estou aqui na aula. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? O quanto que a gente realmente reconhece quando está bem. Agora eu já estou bem mesmo, é real, né? Eu já estou bem. Mas eu disse que não ia fazer, porque eu falei, eu não vou fazer me quebrando toda, estou de férias. Meu, é o Raio 8, eu quero muito estar nessa aula. Falei com a Verônica a semana inteira sobre isso, né? O quanto que eu queria estar, mas não coloquei meu nome lá, que eu ia participar, porque eu estava me respeitando. E o que me pegou, que eu acho que é legal trazer para vocês, que é muito pessoal, mas é muito 8, e eu estou nesse ambiente seguro de pessoas da qual eu confio, a gente só libera essas coisas num meio ambiente seguro, isso é muito do 8, o 8 não fala das suas vulnerabilidades para quem ele não confia, e eu recebo e sinto aqui essa energia de confiança, porque pode parecer uma coisa boba para os outros, mas para a gente é pesado. Para vocês terem uma ideia, hoje de manhã, quando eu falei para a Raíssa, também sócia da SBE, que eu não participaria da live de noite porque eu não estava bem, ela mandou uma mensagem no grupo de mentores e no nosso grupo de sócios de que eu não estava bem. Quando ela falou aquilo, eu falei, por que ela falou que eu não estava bem? Falar que eu não estava bem. Aquilo me bateu na hora, com uma coisa assim, porque as pessoas que estavam no grupo começaram a me mandar mensagem. Hey, fiquei preocupada com você, você também, eu tô assim, então, tá bem. Como assim estão perguntando? Parece que eu tô fraca, morri agora? Não morri nada, tá, gente? Tô bem, tá? Não tô morta, não. Aquilo me bateu esquisito, gente. Quantas vezes acontece com vocês? De vocês não estarem bem, aí vem alguém, pergunta se você tá bem, você fala que tá ótimo, mesmo morrendo. Né? Porque é para negar que você não estava legal naquele momento. E aí, para as meninas ali que foram me perguntar, eu falei, não, tô ruim aqui, mas já tô ficando bem, eu quero estar junto com vocês, mas eu preciso ver se eu não vou estar suficientemente bem para essas pessoas, né, para poder falar com essas pessoas. E a gente, os 8, gente, sabe aquele negocinho do carro que tem lá, o negocinho da gasolina, que alerta que você está na reserva? O 8 veio com aquele quebrado, não tem, quebrou, o nosso veio sem. Então, não avisa que a gasolina está acabando, que é a nossa energia. Por isso que muitas vezes a gente precisa ficar de cama para dizer, ó, acabou a gasolina, povo, tá? Vocês não deram conta aqui, a gente veio com esse troço quebrado, ele não veio de fábrica, você vai precisar montar um alerta ali para você, porque você realmente não percebe que a tua gasolina está acabando. Então, este carrinho aqui vai precisar de cuidado, vai precisar de uma outra forma de perceber de que você está cansado. Né? É isso, posa de durona, né? É isso mesmo. E a gente tem essa questão. E a gente nega que está negando, que fica bem bonito, né? Às vezes meu marido fala assim para mim, não é só, amor, você está negando você, tá? Não negando nada, né? Então, quantas vezes a gente se pega nesse momento de que está negando e nega que está negando? E quando a gente pega isso, gente, já é um pulo de consciência que vocês não têm ideia do tamanho do pulo de consciência na hora que você percebe que está negando a sua vulnerabilidade. A gente tem um coração muito mole. Por que tem uma couraça tão grande? Por que tem uma armadura? Só alguém muito frágil tem uma armadura muito grossa. Ou você não vai precisar de uma armadura muito grossa se você for muito forte. Nós somos muito frágeis. Admitir que somos frágeis já é outro salto de consciência gigantesco. E você só vai fazer isso para quem você confia em um ambiente seguro. Porque sim, você é muito frágil. Né? Eu falo, pega a lagartixa lá, a tartaruga, eu gosto de falar. Tira a casca da tartaruga para ver.
É o tipo 8, gente. Ele tem aquele cascão gigante porque é muito frágil, né? Mas admitir isso, gente, demora pra caramba. Admitir isso, sabe? Até hoje, assim, não é algo tão simples. Mas quando a gente reconhece isso, a gente reconhece o tamanho da nossa força, né? E uma frase que eu li essa semana num livro que eu achei sensacional, eu acho que ela realmente trouxe, tocou meu coração deste lugar, que é que quando a gente troca as nossas vestes, quando você está usando vestes de seda e entra numa roseira, a chance de você se rasgar é muito maior do que quando você está com vestes de couro. E isso me tocou, porque as minhas vestes elas foram trocadas, elas não são mais vestes de couro, sabe? Elas são vestes de seda. E então, naturalmente, eu vou ser mais machucada. E isso, mas conforme eu sou mais machucada, também aquele amor também entra, porque pela mesma porta onde você fecha tudo isso, é a mesma porta que entra o amor, né? A porta que você fecha para não ser machucado é a mesma porta que entra esse amor. Essa vulnerabilidade permite que sintam o nosso coração, que é gigantesco, é chamado de coração magnânimo. Né? Então, isso me tocou de falar para vocês. As nossas vestes de couro, elas vão sendo trocadas ao tempo por vestes de seda. Então, é natural que a gente se machuque um pouquinho mais também. Né? E isso me tocou muito para trazer para vocês hoje. Entrego para vocês, meninas. Obrigada. Uma coisa que eu queria trazer aqui ainda também, até transitando aqui pelas falas da Verô e da Rê, é que tem uma questão, né? A Verô trouxe isso muito forte, que é o senso de justiça. E eu costumo dizer que eu tenho um faro. É como se fosse um faro mesmo para a pessoa que está mal intencionada, para a pessoa que está fazendo aquela coisa que é injusto com o outro, que está se colocando muito forte e poderoso em cima do mais fraco. Porque o 8 ele tem aquela coisa mais ou menos assim, nós somos super protetores, por isso a imagem do leão. Então, a gente pega todo mundo, traz para junto e a gente se bota na frente. Então, a gente protege, a gente realmente protege. E, nossa, quantas vezes eu fiz isso muito forte e eu tinha um ponto cego, porque eu não enxergava que eu ficava fazendo isso, eu ficava defendendo todo mundo, mas a gente pode, tá? Nós podemos brigar, ficar bravo, dar bronca, mas outra pessoa não pode. Não pode, que se mexer com quem é nosso, só a gente que pode. A gente vai na frente. Então, quantas vezes essa situação acontecendo, e lá e brigando, a Verô até usou uma metáfora, pega a espada e aquela coisa vai para frente, realmente luta. Uma coisa que o Enneagrama me trouxe de consciência, que para mim foi muito importante, foi descobrir que nessa minha postura eu estava limitando as outras pessoas, porque quando a gente defende demais, quando a gente protege demais, a gente tira a autoridade do outro. A gente tira a oportunidade do outro de aprender a se defender também, e o outro se torna dependente. E o Enneagrama ele foi também o instrumento que me fez perceber tudo isso. E como é doloroso parar e falar, nossa, então eu estou tirando a autoridade de todo mundo. Eu não estou deixando essas pessoas tomarem decisões, eu tomo a decisão por todo mundo, sou eu que escolho. E aí olhar e falar, caramba, tem um quê de egoísmo gigante nisso tudo também. E é muito dolorido olhar para isso e falar, tá. Mas a gente também aprendeu a trabalhar com muita compaixão todos esses pontos. Então, a gente consegue olhar, e a gente está aqui num grupo que a gente se acolhe muito. E o que a Verô falou sobre meditar, gente, eu queria matar alguém para meditar. Imagina, mandar meditar, mas nunca. Eu mato alguém que me colocar para meditar, não tinha condição qualquer. Era sempre atividade de impacto. Era exercício físico de impacto, era jump, step, tudo de muito impacto.
Até que, de repente, vamos começar a pisar ali naquele mundo da meditação, colocar uma música mais calma, meditar. Nossa, como foi desafiador. Para mim, foi bastante desafiador e foi realmente também onde eu consegui encontrar mais centramento. Eu lembro que eu ia para grupos de meditação e eu ficava de voluntária para ficar recebendo as pessoas para não precisar parar para meditar. Então, era eu que ficava lá recebendo, orientando as pessoas, ajudando, direcionando, porque assim eu estava ocupada, estava trabalhando e eu não precisava parar para meditar. Até que demorou, eu consegui me dar conta disso pelo comentário de uma pessoa. Caramba, mas nem aqui você não para? Nem aqui você não consegue ficar quieta? E aí, falei, puxa, é verdade, não consigo meditar. E aí, com muito esforço, foi com muito esforço, eu consegui iniciar esse processo também. Mas é algo que, quando a gente descobre como caminho, a gente vê também o quanto é importante, porque a gente consegue entrar em contato com a gente, que é uma coisa que normalmente a gente não faz, porque a gente está ali toda hora lutando batalhas, né? Então, isso é mais um pouquinho da minha experiência que eu queria trazer aqui para complementar também. E, Bi, é uma frase que eu escutei do Nicolai num tapete, depois também na mentoria com ele, que me tocou profundamente e eu quero compartilhar com vocês 8 que estão aqui, porque pode virar uma chave para vocês. Um dos meus processos dentro do 9 Raios, né, foi realmente soltar essa questão da superproteção com as crianças, né, com os meus filhos. E quando eu ouvi a frase, os filhos do 8 normalmente são fracos, aquilo me tocou de um jeito que eu fiquei assim, transtornada, meio doida, assim. Porque como assim meus filhos fracos? Né? Qual que é a autoimagem de um 8? Que ele é forte. Né? A autoimagem do 8 é que a gente é forte, que a gente dá conta de tudo. Então, a gente super protege os nossos filhos. E, com isso, a gente torna eles frágeis, fracos. Qual é o pai que quer um filho frágil? Principalmente um pai ou uma mãe 8. E é isso que a gente faz com eles. Se você não toma consciência de que você não deixa eles irem para a vida, que você não dá autonomia para eles, que vocês não deixam eles voarem, né? Como que a gente ensina uma criança a não se afogar? Colocando boia, protegendo no colo ou ensinando ela a nadar? E aí ela não vai se afogar em qualquer piscina que ela for. Gente, isso me tocou de um jeito. E se isso tocar vocês também, pode realmente transformar e mudar a relação que vocês têm com os seus filhos e como que eles podem ir para a vida, né? Porque isso me tocou profundamente e fez uma mudança gigantesca na minha casa. Eu tenho um filho de 20, eu tenho um filho de 12, eu tenho uma filha autista de 5 anos. E vocês não têm ideia de quanto isso transformou a nossa vida aqui, na hora que eu dei autonomia para eles. E, consequentemente, a minha vida ficou mais leve, eu fiquei mais livre, né? Porque uma mãe 8, um pai 8 vai para a vida, principalmente uma mãe 8 vai para a vida quando os filhos estão encaminhados. Então, é importante que a gente dê autonomia para eles. E a gente realmente faz isso. A gente super protege os nossos filhos e, com isso, eles se tornam frágeis. Dói lá na alma. A gente também queria falar para vocês aqui do congresso, tá? A gente vai ter o congresso dia 15, 16 e 17, agora só 16 e 17, porque 15 acho que já está esgotado, no nosso congresso em Mariporã, que é o congresso da SBE, né, onde a gente vai ter profissionais assim como Verônica, como a Fê, como a Bianca, que vão fazer as suas palestras, né, com todos os temas envolvidos do Enneagrama também, e essas aulas, elas também são para isso. Normalmente a gente tem uma live logo depois, hoje não vai ter, porque eu não vou fazer, eu ia fazer, mas não vou, né, mas tem uma live depois das aulas, apresentando os palestrantes, né, então isso é legal a gente trazer aqui para vocês. Eu não sei o que as meninas vão fazer agora, a rodada de perguntas, não estou inteirada, mas da minha parte é isso, de chamar vocês para o congresso e para as próximas aulas que vão ter toda segunda-feira antes da live, vamos fazer dos 9 raios, tá bom? Sempre com mentores bem experientes para trazer essa vivência para vocês, essa prática do raio, que é nosso diferencial aqui dentro da SBE, tá bom, gente? Entrego para vocês, meninas. Maravilha, então. Que beleza, né? Quem puder participar do congresso vai ser um presente, né? Vamos tratar dos desafios da sociedade moderna, né, Rê?
Então, trazendo o Eneagrama aí como uma ferramenta importante para que a gente coloque em prática, né? Quais são as possibilidades de transformação e mudança que o Eneagrama tem a contribuir para essa nossa sociedade moderna? Quais são esses desafios que nós estamos enfrentando? A ansiedade, a depressão, né? Questões empresariais, questões... Tem muitas e muitas e muitas. Família, a Renata acabou de trazer um exemplo agora fortíssimo, né? Que também dói aqui dentro, né? Só de ouvir falar, mobiliza.com. Então é isso que o Eneagrama faz com a gente. Ele mobiliza.com. Ele nos mobiliza e essa mobilização traz à tona a nossa vulnerabilidade para que a gente possa efetivamente dar conta de se transformar. Essa é a grande beleza de eneagramar o mundo. Então, espero que vocês tenham, né, aproveitado. E se tem alguma questão, né, se sentiram aí alguma mobilização, nossa, me identifiquei com o raio 8, mas eu não sou exatamente o raio 8. Essa é a grande sacada. Todos nós temos a mandala dentro de nós. O raio 8 pode ser ou não o seu raio principal, né? No caso de nós três que falamos aqui, tanto eu, quanto a Rê, quanto a Bia, somos raio 8 como raio principal. Mas dentre os 9 raios dessa mandala sagrada, todos nós a temos internamente. Todos nós temos os 3 centros de inteligência, todos nós temos os 3 instintos. Nós somos tudo isso e muito mais. Né? Então, quando muitas vezes a gente se identifica com o raio 8 para falar, mas será que eu sou? Será que eu não sou? Venha participar das outras lives. Cada segunda-feira vai ter um raio aqui. Renata já trouxe isso para a gente. Né? Mas hoje, especificamente, sobre o raio 8, se alguém tiver algum comentário ou alguma questão, abre o microfone e compartilha com a gente. Vamos lá. Hora das dúvidas, pessoal. Se alguém quiser perguntar, então, algo, essa é a hora. Pode levantar a mãozinha aqui das reações também. Todo mundo junto assim fica difícil de ouvir, tá? Um de cada vez. Um de cada vez. A Jaqueline levantou a mãozinha. Vai lá, Jaqueline, pode abrir seu microfone, trazer tua pergunta. Oi, meninas, boa noite a todas, muito obrigada, tá? Desculpa se está dando microfonia, que eu não estou em casa, eu estou na rua, mas eu falei, eu não vou perder, porque para mim é importante demais esse conteúdo e até para me identificar. Eu sou amiga da Fernanda, ela sabe que eu já participei num outro momento e eu não consegui me identificar, né? Mas hoje, com tantos exemplos que vocês trouxeram do raio 8, eu falei, nossa, gente, muita coisa a ver comigo. Só que eu quero, assim, participar de todos, né? Para ver se realmente, assim, eu tô coerente, né? Com essa definição de qual raio, se realmente é o 8. E aí, assim, a questão da raiva, sabe? Que às vezes eu até falo, gente, é normal isso, meu Deus, eu sinto às vezes tanta raiva de algumas coisas que parece que vem assim para os braços, para a mão. Então é uma coisa que realmente, e ao mesmo tempo, né, naquela questão de abraçar a família, de assim, trabalhar até meia-noite, no outro dia tá acordada às 6 horas da manhã. Ultimamente eu não estou conseguindo fazer mais isso porque eu acho que eu já estou tão cansada que aí o meu organismo parece estar me desligando. Eu falo, gente, eu coloquei o relógio para despertar e quando eu acordo, igual hoje mesmo aconteceu isso, eu fui dormir ontem, era tarde, aí hoje eu acordei assim, 8h10, tendo uma reunião 9 horas. Aí eu falei, meu Deus, e acordei só porque o meu irmão sinalizou assim, bateu na porta, né? Então, assim, enfim, eu acho, né, que no meu limite. Então, assim, por tudo que vocês trouxeram, eu falei, tá muito, assim, parecido com alguns comportamentos, né? Então, era só no intuito, assim, de compartilhar isso com vocês, de estar me identificando, não tenho dúvida, tá? Mas era só para reforçar aqui, assim, de tudo que vocês trouxeram, estou me identificando muito, mas eu quero realmente ter certeza, aí eu quero participar de todas, né, na segunda-feira, para, de fato, assim, ter esse entendimento se eu sou raio 8 mesmo. Isso. Muito bom, Jaqueline, porque realmente assim, é importante participar de todos para ouvir um pouquinho. Todas as pessoas dos próprios raios vão contar suas histórias aqui. E lembrando que a gente também tem as asas, né, que são os perfis laterais. Então, por exemplo, a Renata e a Verônica são asa 7. Eu sou asa 9.
Então, já traz uma grande diferença. Eu também tenho uma asa 7 bem forte, mas a minha 9 é muito mais forte. Então, muda o nosso perfil, a gente vai tendo nuances distintas. Então, a gente nunca é um tipo só, um raio só em essência. A gente, como a Verô trouxe, nós somos toda mandala, nós temos todos os raios dentro da gente. E de acordo com a nossa asa ali, que é o perfil do lado mais forte, o nosso estilo, nossa apresentação dentro do nosso raio, ela muda também. Mas é importante, Jaqueline, você acompanhar todos os demais. Eu espero que isso tudo te ajude a se identificar. A Loise tinha erguido a mão em segundo aqui. Vamos lá, depois tem a Raquel. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria compartilhar uma coisa. Achei que você era um raio 7 e ela era um 9, asa 9. Achei que era o contrário, porque eu me identifiquei muito com ela nesse movimento, nessa fala, e eu sou um 8, asa 9. Então, eu sou a asa 9. Não, e ela é tão mais assim, igual eu, assim, não sei. Eu quero compartilhar uma coisa. Eu estive na Renata, né? Eu fiz um encontro na Renata, e assim, já faz quase 2 meses que eu não tremo mais de raiva. Eu acho que foi um movimento que eu fiz lá, aliás, tenho certeza que foi um movimento que eu fiz lá, né? Porque até conversei com ela, eu estava muito no raio 5, né? A gente pega essa coisa do 8 e vai para o 5 e aí trava mesmo, né? Então, assim, várias vezes eu tremia muito as minhas mãos de raiva. Às vezes eu via alguém que ia vir falar comigo, que eu já sabia que era manipulador, que eu já sabia que era problema, eu já começava a tremer, sabe? Aí, quando eu fiz esse movimento lá na Renata, no nosso encontro, eu não tremi mais. Então, eu achei que, assim, que foi um movimento muito importante que eu fiz de sair um pouco desse mental, sabe? Sair, tirar um pouco e tentar abrir mais, que não é fácil, é bem difícil, sabe? E outra coisa que eu queria colocar é que, assim, o meu menino também é autista, sabe? E, assim, eles são tudo que a gente quer, né? A verdade, a pureza. Então, assim, parece que você criou o melhor ser humano do mundo, né? Com toda essa inocência, com toda essa vulnerabilidade e tudo, mas a gente fica com medo. Porque, assim, é uma vulnerabilidade, assim, ao extremo, né? Então, a gente tem que trabalhar mais a gente para não atrapalhar eles, né? E para a gente ficar bem também. Olha lá, fala outra. Oi. Oi, tudo bem? Oi! Então, que lindo! Então, e é isso, né? Eles são... Olha lá. Então, eu acho que é aquele negócio que você falou, de tem que ser tudo muito impactante. Eu acredito muito que, assim, se o meu filho não fosse autista, eu não ia mudar a minha vida. Eu ia estar no movimento da personalidade, da baixa consciência, essa raiva tomando conta sempre, entendeu? Então, o 8, ele é assim, é só um freio de mão de verdade. De te puxar no extremo, porque senão você passa por cima. As coisas têm que ser muito impactantes para fazer com que a gente mude o olhar, mude a rota, os pensamentos, senão a gente fica muito no automático. Era isso que eu queria colocar. Gratidão pelo que você trouxe, e eu concordo com você que esse freio de mão ele vem muitas vezes pelo amor. O amor é o nosso grande freio de mão. Às vezes a gente não tem uma leitura na hora que aquilo é o amor, mas pelo menos na minha vida todas as grandes transformações e os freios de mão que chegaram foram atitudes de amor. Sim, né? porque assim, Então... quando né, a gente recebeu o laudo, e, enfim, quando estava todo esse processo, né, eu cheguei a pensar, falei assim, não, tá tudo errado. Eu sou uma pessoa acelerada, eu não gosto de repetir as coisas e tal, e tal. O que eu tenho a oferecer para esse menino? Eu acho que, nossa, aconteceu alguma coisa errada aí.
Entendeu? Como que eu vou ajudar esse menino do jeito que eu sou? Não, é impossível, não tem como, entendeu? Depois que É que não é, eu precisava dele. é eles Oi, que ajudam, é eles que vieram nos ajudar. Isso, eu É, precisava dele. Eu só consegui buscar esse caminho e começar nesse autoconhecimento, nessa evolução por conta dele, senão eu não ia conseguir. é isso mesmo, são eles que vieram nos ajudar, né? Eu trabalho com bastante pais de autistas e essa é a questão. Eles vieram nos ajudar. E a minha transformação também aconteceu por conta dos filhos, né? Às vezes a gente não consegue fazer por nós no primeiro momento, mas por amor e por eles, a gente acaba se entregando e fazendo isso de uma forma mais leve. Então, eu sinto... E só complementando um pouquinho essa raiva que você trouxe, que a gente trabalhou aqui, e que a Jaque trouxe ali também, gente, é natural o 8 raiva, né? É a tríade da raiva, assim como o emocional vai ter a vergonha muito forte, e assim como o mental tem o medo, né? Então, você vê isso na fala das pessoas daquela tríade. Né? Então, é normal a gente falar assim, ai, tô com raiva, ai, fiquei com raiva, não sei o quê, ai, fiquei com raiva. Você vê que na fala do 8 tem raiva, o tempo inteiro ele fala que tá com raiva de alguma coisa. Ah, uma coisinha assim, ficou com raiva, né? Assim como você vê com o mental falando que tem medo. Né? Eu estava com a minha diarista aqui esses dias, uma outra amiga minha mental, e aí a diarista, que é uma falou que o negócio ficou com raiva. Aí veio a minha amiga e falou assim, nossa, é um medo da mesma situação. Ela falou, nossa, aquilo ali, nossa, você não fica com medo num negócio desse? Eu falei, não, eu ia ficar com raiva disso. Então, era a mesma situação, a pessoa falou que ficava com medo, e um 8, um 1 ali, né? Um 9 vai esconder isso, né? Mas, assim, um 8 e 1 vai trazer muito essa questão da raiva na própria fala. Então, é uma forma de a gente ir se identificando. O que você fala mais? Que está com medo ou que está com raiva? Né? Ou que ficou com vergonha, às vezes até uma vergonha alheia. Você já vai identificando um pouquinho das tríades assim também. E quando a gente fala que está com medo, quando a gente fala a palavra medo, a gente corrige também. Ah, não é bem medo, né? Porque a gente nem aceita que pode ficar com medo. É isso aí. Obrigada, Loise. Raquel, vamos lá. Boa noite, muito feliz de ver tanta gente querida junta, né? É muito bom de verdade. Primeiro, parabenizar essa iniciativa e reunir, né, todas nós nesse grande olhar de pessoas que já estão na caminhada, é muito bom, principalmente para nós que estamos trabalhando primeiro conosco para termos, de fato, recursos e para, quem sabe, algum dia transbordar, né? Então, a gente só leva os nossos clientes, pacientes, as pessoas que nos acompanham, até onde a gente foi no nosso próprio processo. E estar caminhando com vocês é uma